próximo dia 29 de agosto vai acontecer a solenidade de posse do novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. E com isso se encerra o mandato do atual chefe do Ministério Público paraibano. Para fazer uma retrospectiva do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos, recebemos em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro Filho. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Procurador, o senhor assumiu essa gestão já com um marco histórico que é ter sido o primeiro promotor de justiça a assumir a chefia da instituição. Isso lhe trouxe muita responsabilidade? O senhor acha que conseguiu cumprir, nesses 4 anos, todos os trabalhos a que se propôs? Eu diria que sim, Cristina, né? Acho que a nossa missão à frente da instituição, né, foi exitosa. Eu digo isso porque a gente sente não só na própria população, na sociedade, esse retorno, como também de resto na própria comunidade do Ministério Público. São servidores, são promotores, são membros que hoje enxergam uma nova realidade. E esse sentimento a gente percorre na medida em que, de fato, a gente tem o sentimento desse dever cumprido, onde podemos atuar de forma muito incisiva em vários campos da administração, especialmente no que toca à defesa da sociedade. Então, eu diria que foi uma experiência muito rica, muito inovadora e que pôde trazer ao Ministério Público uma dimensão diferente, a nível tanto local como nacional. Quais foram os principais obstáculos com que o senhor se deparou ao longo desses 4 anos e o que o senhor fez para superá-los? O maior obstáculo, não tenha dúvida, eu sempre repito isso, é a modificação da mentalidade das pessoas. Você incutir uma nova cultura dentro do serviço público, ainda mais no estado da Paraíba, que é um estado essencialmente de servidor público, que já está enraizado, na sua cabeça, na mentalidade, situações que não são próprias, de funções que a gente desenvolve. Então, mudar a cabeça dessas pessoas foi o maior desses desafios. E o que fizemos para superar foi justamente mostrar o trabalho, o exemplo, eu diria, da simples situação. Ou seja, eu sempre chego muito cedo na minha casa, e na minha casa que digo na instituição Ministério Público que a gente trabalha, que eu considero a minha segunda casa, mas por diversas vezes eu vi alguns servidores dizer, olha, isso nos estimula a chegar mais cedo, a estar aqui mais cedo, a se dedicar mais ao trabalho, a não entrar naquelas situações de simplesmente estar ali de forma burocrática para fazer o seu serviço, acabou o seu horário, vai embora. Não, é a questão de resgatar o amor institucional, o compromisso, em servir a população, a sociedade, e eu acho que a gente conseguiu. Que pontos o senhor destaca como os mais importantes de sua gestão? Eu diria que um dos pontos importantíssimos foi a organização administrativa. Hoje nós temos um planejamento muito sério dentro da nossa casa. E quando eu falo planejamento, e aí vem o planejamento estratégico, ele não só se refere à atividade fim, que é a atividade desenvolvida pelos promotores, mas eu diria atividade meio. Hoje a gente tem no ambiente administrativo resultados, metas a serem cumpridas. Vou dar o exemplo da área de engenharia. Temos um plano diretor na área de engenharia, onde a gente precisa atingir aquelas metas de construção baseada em critérios, em méritos, o que nunca foi pensado. Se você vai para uma outra ponta da área administrativa, você encontra o setor de tecnologia. A gente precisa reformar o parque tecnológico nosso de 25% a cada ano. Então há sempre um aprimoramento, um enxugamento. Estamos partindo para a virtualização de todos os procedimentos dentro da nossa casa. Isso nos dá uma velocidade. No setor financeiro, trouxemos algumas inovações no controle importante dos gastos. Então tudo isso fez, Cristina, com que nessa parte a gente pudesse ter grandes resultados na linha de planejamento. Outras questões que a gente buscou sempre inovar e algumas muito interessantes, como foi o caso de que hoje dentro da instituição os cargos de direção, coordenação e chefia, todos eles são preenchidos por meritocracia. Abre-se um edital quando há uma vaga, as pessoas concorrem por um prazo de 5 a 10 dias, eu não recordo, em seguida apresentam um projeto para aquela pasta e aí um currículo é anexado e aí eu,
o secretário-geral e o corregedor-geral fazemos uma entrevista pessoal com esse candidato ou com os candidatos. E ao final das entrevistas lançamos as notas e aí fazemos a média. Aquele que tiver a melhor média é ele que é colocado naquele cargo, que tem uma gratificação, que tem um incentivo. Então estou dando apenas exemplos do que como mudou a nossa casa, o volume de processo. Tivemos uma participação importante nos grupos nacionais, os intercâmbios, a vinda de pessoas para cá, são eventos, seminários, congressos. Então tudo isso deixou muito rica essa parte, mas sempre dizendo, tudo isso que eu estou citando aqui tem a ver com planejamento estratégico. Na área social, quais os pontos que o senhor destacaria? A gente teve na sua gestão a criação dos CAOPs temáticos. Qual a importância deles? Os CAOPs temáticos tiveram uma importância enorme na medida em que os promotores passaram de fato a viver o apoio, né, a eles. O que tínhamos antes eram 2 centros de apoio regionais, um de João Pessoa até Campina e de Campina até Cajazeiras. E não tinha condições. Eu fui coordenador de um deles e, de fato, aquilo nos angustiava muito. Só para o telespectador entender, o CAOP é Centro de Apoio às Promotorias de Justiça. Isso, Centro de Apoio às Promotorias de Justiça. E esses centros de apoio hoje são divididos em 9 temas. 9 grandes temas na área criminal, na área do consumidor, da infância, família, cidadania, patrimônio público. E sabe qual é o grande barato dessa situação do centro de apoio? É que o promotor que hoje está, por exemplo, em Bonito de Santa Fé, ele precisa de uma determinada peça para instruir um processo ou para iniciar um procedimento, uma portaria, algum tipo de recomendação. Ele tem acesso imediato a esse centro de apoio que fornece esse material. Além disso, ele precisa de um apoio para fazer a logística de uma fiscalização na área sanitária. Ele aciona o Ministério Público através do Centro de Apoio da Saúde e ela faz o contato e diligencia para que essas pessoas técnicas possam estar em Bonito de Santa Fé, em Uiraúna, em Guarabira, em Monteiro, em Picuí, enfim. Eu acho que o Centro de Apoio foi uma inovação importante e graças a Deus fizemos isso lá no início do primeiro mandato, ainda em 2010. Procurador-Geral, o senhor tem alguma preocupação de que o próximo Procurador-Geral de Justiça não dê continuidade aos trabalhos iniciados no seu mandato? Esse receio eu não tenho, Cristina, até porque o perfil do novo Procurador-Geral, Dr. Bertrand Asfora, demonstra a necessidade e vontade de ter continuidade das coisas. Foi uma pessoa que trabalhou ao nosso lado, dentro do Ministério Público, no primeiro mandato como secretário-geral e agora no segundo mandato no Centro de Apoio Operacional Criminal, onde pôde desenvolver importantes tarefas. Eu vejo Bertrand como um homem de ideias, ele tem grandes ideias, mas sabe absolutamente respeitar uma coisa que ele me dizia ao início da campanha lá atrás. Oswaldo, em tudo eu vou seguir o nosso planejamento estratégico, estabelecer essas linhas de avanço e, é evidente, vai dar o toque pessoal dele, porque isso é próprio de cada gestor. Mas não tenho nenhum receio de que Bertrand fará uma grande gestão, uma grande administração e fará com que esse Ministério Público Paraibano cresça ainda mais do que já vem crescendo ao longo desse tempo. Quais são os desafios que o senhor deixa para o próximo Procurador-Geral de Justiça? O grande desafio é esse da reestruturação organizacional. A questão do grande gargalo nosso que a gente teve um momento que a gente escolheu ou fazíamos a contratação de assessores para cada promotor de justiça, que nunca tiveram, ou a gente fazia o concurso público para o interior do Estado. E eu fiz para servidor? Para servidor. Eu fiz a consulta e a coisa mais ingente era, de fato, os assessores. E foram contratados esses assessores, estão aí funcionando e estão dando um resultado espetacular para a nossa casa. Mas o próximo passo, já estamos dimensionados, é concurso para o servidor. Nós precisamos hoje, Cristina, para toda a instituição, de 300 concursados. São 300 pessoas que devem ingressar na casa, sendo que 184 dessas pessoas para o interior do Estado. Aí você exclui Campina e João Pessoa. Então, todo o interior do Estado, dimensionando as promotorias de primeira e segunda entrância, promotorias com sede própria, sede alugada, com sede dentro dos fóruns, com apenas sala dentro dos fóruns. Então, tudo isso foi dimensionado em relação à necessidade de um oficial de diligência. É aquele que em toda promotoria deve ter, que é aquele que prepara as notificações
que ele manda as notificações, que ele sai na motocicleta ou no carro do Ministério Público para preparar suas notificações. É o oficial de promotoria, que é aquele que vai estar no cartório. E junto com o assessor, veja, essa é uma estrutura mínima que uma promotoria deve ter. E essa mínima é o quê? É uma sala dentro do fórum. A partir disso, quem tem uma estrutura maior, com 5 promotorias, 8 promotorias, 3 promotorias, há uma variação da necessidade de servidores. Serviços gerais, que serve o café, faz a limpeza, depois vem o oficial de diligência, que faz as notificações, os dos cartórios, que são mais 2 servidores, e por fim a assessoria de 1 ou 2 promotores. Então veja, a gente aí vai ter uma estrutura completa, né, dentro dessa perspectiva. E o ano de 2014, perante a reestruturação, será o ano de organizar esse concurso. E acredito que no segundo semestre a gente possa ter a condição de 2014 de lançar o edital e aí, no início de 2015, acho que as nomeações podem ser feitas. E aí é a redenção. Eu diria que esse é o grande desafio que a gente deixa para o próximo, além da construção da nossa sede aqui em João Pessoa, uma sede para acabar de vez com os aluguéis, com os improvisos, as situações que a gente ainda tem dificuldade. Para finalizar, eu gostaria que o senhor nos falasse quais são os seus projetos daqui para frente. Bom, o projeto, Cristina, é sempre voltado a dar algum retorno à sociedade, seja de que forma for, né? Eu me coloco à disposição da minha classe para o que ela entender que eu deva contribuir, a missão que eu deva estabelecer, né? E, evidentemente, vários caminhos se apresentam e a gente deve analisar com calma, com cautela, mas, acima de tudo, sempre tendo aquele princípio que é norteador na minha vida, que é o princípio de servir, né, as pessoas. Auxiliar, cooperar, de doar-se mesmo, né? Foram 4 anos de doação, né, completa. Minha família particularmente sofreu muito nesse momento, mas eu diria que a doação ela é importante, porque às vezes são fases da sua vida, né? E essa foi uma fase muito rica de crescimento pessoal, mas também que eu pude dar algo de mim para a sociedade paraibana, para a sociedade brasileira, e de resto o futuro, se me permitir a dar novas contribuições, assim o farei. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.